Ai, meu Deus. Sim, sim, não tem problema não. Então, olha. 3, 2, 1. Calma aí, tá iniciando. Uhum. Acho que foi. Voltamos? Calma aí que eu apertei aqui, mas tá indo. Acho que estamos ao vivo. Voltamos. Posso continuar? Pode sim. Estamos ao vivo. Então vamos lá, gente. Vou falar de novo aqui esse slide, porque eu não sei até onde vocês me ouviram, mas enfim. Então, voltando, né, para a questão da descrição do uso de plantas para fins terapêuticos na era cristã, a gente não tem como deixar de falar, né, do grego Pedânios Dioscórides. Ele era um médico, né, e ele catalogou e ilustrou cerca de 600 plantas que eram utilizadas para fins medicinais. Todos esses registros, eles encontram-se no De Matéria Médica, né? E aí eu estava dando para vocês o exemplo do ópio, onde nós sabemos que atualmente ele possui, dentre outras atividades, propriedades anestésicas, né? E aí foi utilizado muitos anos como sedativo, tranquilizante, além também de já ter sido ministrado anteriormente como remédio para diarreia, diabetes, disenteria, tétano, dentre outras doenças. Porém, hoje a gente sabe que provoca euforia, né? E que o uso repetido acaba conduzindo o hábito, gerando, então, uma dependência química, né? Mas, na época, não havia tanta informação sobre isso. Queria também destacar Cláudio Galeno, né? Ele é considerado como o pai da farmácia, e a gente já está falando nos anos de 129 a 216 depois de Cristo. Ele foi um importante médico e também filósofo grego, o primeiro observador científico dos fenômenos biológicos, pode-se assim dizer, e ele possui mais de 300 trabalhos que permanecem até hoje. Quando ele trabalhava, ele desenvolvia misturas complexas de antigas misturas egípcias e gregas e que ficaram conhecidas como cura-tudo, né? Chamadas de misturas galênicas. Bom, então, pulando um pouco mais, né, a gente pode também dar um destaque para o século XV, porque no século XV houve, então, a invenção da imprensa e, com isso, uma ampla publicação e circulação de herbários e farmacopeias, o que levou, então, a um rápido aumento do uso e também abuso, né, de ervas e de outros remédios, tá? Bom, só no século XIX, então, é que foi, enfim, iniciada a procura pelos princípios ativos presentes nas plantas, porque até então não se conheciam os princípios ativos, né? Eles sabiam que as plantas tinham determinados efeitos terapêuticos, e aí ou eles comiam ou faziam chá da planta inteira, né? Não havia muito conhecimento acerca do princípio ativo. E foi então, no século XIX, que passaram a ser criados os primeiros medicamentos com as características dos medicamentos que a gente conhece atualmente. Então, um exemplo relevante são os fármacos cardiotônicos, que estão aqui representados estruturalmente aqui para vocês, né? Não se assustem com essas estruturas químicas gigantes, mas foi descrito, então, em 1785 por Whitering. Esses glicosídeos cardiotônicos, que são assim classificados quimicamente, eles são, então, princípios ativos utilizados, né? Com propriedades cardiotônicas e são extraídos a partir da planta digitalis. Bom, outros exemplos importantes, né? E aí, de novo, a gente fala da papoula, né? E agora eu mostrando as estruturas químicas para vocês. Também no século XIX, lá em 1806, Friedrich Saturn, ele foi um farmacêutico alemão, ele foi o primeiro que isolou a morfina da papoula, que é uma planta, e acabou constituindo, então, um marco na busca constante por outros princípios ativos a partir das plantas, né? Embora só em 1923, ou seja, muitos anos mais tarde, é que a morfina, que tem a estrutura química aqui representada para vocês, ela teve a estrutura determinada e depois passou a sintetizar em laboratório. A gente sabe que a morfina é um analgésico que tem um efeito potente e por isso é utilizado só no tratamento de dores crônicas ou agudas, né? Ou seja, dores muito intensas. Por exemplo, em casos pós-cirúrgicos ou então doenças graves, como, por exemplo, câncer, né? Bom, em 1824, Pierre Jean, ele isolou também a codeína da papoula, tá?
E essa codeína também se mostrou um potente analgésico, mas, além disso, ele também pode ser utilizado como antitussígeno. Em 1848, George Fries isolou a papaverina. E aí, se a gente for olhar para as estruturas químicas, né? Claro que eu não sei se todo mundo que está aqui assistindo tem alguma formação química ou estudou química, mas, enfim, quando a gente olha para as estruturas químicas dessas substâncias que são consideradas princípios ativos isolados da planta, a gente consegue ver muitas proximidades, muitas características estruturais parecidas entre a morfina e a codeína, o que justifica a utilização delas como potentes analgésicos, né? Já a papaverina, se a gente olha, tem algumas modificações, né? Muito mais diferenças, o que já faz com que ela seja usada como um espasmolítico e uma ação vasodilatadora. Então, tudo isso passou a me chamar muita atenção, né? Porque pequenas variações estruturais fazem com que essas substâncias químicas tenham ações farmacológicas diferentes. Então, já passando lá para o final do século XIX, e que foi um importante marco na busca por medicamentos que pudessem ser menos tóxicos do que os de fontes naturais, acabou resultando, então, na introdução de substâncias sintéticas como fármacos. Então, um destaque, né, para o ácido acetil salicílico, e como que a gente conseguiu chegar, né, como que conseguiram chegar na estrutura desse ácido acetil salicílico. Acabou sendo um marco histórico no processo de desenvolvimento da indústria farmacêutica mundial, porque a salicina ela foi isolada da planta Salix alba pela Rafael Piria em 1829, e a partir de uma modificação estrutural na estrutura dessa salicina em laboratório, foi obtido então o ácido salicílico, tá? E aí, a partir do ácido salicílico, em 1897, foi sintetizado, então, o ácido acetil salicílico, que é conhecido como aspirina, né? Comercialmente falando, e ele acabou acabou representando a primeira patente de medicamentos que se tem conhecimento. E aí, já no século XX, a gente também tem importantes relatos no desenvolvimento de fármacos, como, por exemplo, o Salvarsan e o Neosalvarsan, que foram desenvolvidos por Paul Ehrlich. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1908, tá? E ele realizou a primeira síntese intencional de compostos químicos para combater a sífilis, tá? Então, ele chegou nesses 2 medicamentos que até hoje continuam sendo fármacos de referência para o tratamento dessa doença. Bom, então, em seus estudos, ele também estabeleceu o conceito acerca do mecanismo de ação dos medicamentos e também as primeiras noções do que hoje a gente conhece como pesquisa clínica, né? Que é a investigação em seres humanos, como eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais lá na frente. E, além disso, ele também foi importante porque ele começou a introduzir conceitos relativos aos receptores farmacológicos. Bom, ainda no século XX, e a gente não pode deixar de falar, nós temos esses 2 exemplos de fármacos que também foram muito significativos, né, para o desenvolvimento da humanidade. Então, Gerard Domac, ele também foi o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina em 1939, ele foi responsável, então, pelo surgimento da sulfanilamida, e a gente tem o Alexander Fleming, em 1928, que descobriu a penicilina, né? Tanto a sulfanilamida quanto a penicilina são antibacterianos, né? Claro que cada um apresenta a sua especificidade, porque nós sabemos que existem diferenciadas cepas bacterianas, né? Enfim, cada antibacteriano tem uma aplicação específica, mas, enfim, independente das suas especificidades em relação às bactérias, ambos os medicamentos eles foram importantes descobertas na época que foram descobertos, e acabou marcando a história da humanidade, porque até então, até esses 2 medicamentos terem sido descobertos, milhares de pessoas acabavam morrendo, né, contraindo infecções de origem bacteriana. Bom, então, o século XX, ele foi muito importante no que se diz respeito ao desenvolvimento de fármacos em função do uso disseminado de substâncias sintéticas, análogas ou não de produtos naturais. Inclusive, eu queria até fazer um parênteses aqui, né? Porque o tempo todo a gente ouve as pessoas usando nomenclaturas erradas. Nós temos os antibióticos, que são
substâncias químicas que possuem ação farmacológica, mas que são extraídas de meio natural, por exemplo, de plantas, de animais, de vegetais. A gente tem os semissintéticos, que é quando são realizadas pequenas variações estruturais no laboratório desses produtos obtidos originalmente de meio natural. E a gente tem os quimioterápicos, que são os totalmente sintéticos, tá? Então, no século XX, passamos a ter um uso disseminado de substâncias puramente sintéticas, né? Análogas ou não de produtos naturais. E aí a gente pode ter também maior compreensão da química, dos estados patológicos, das estruturas biológicas e dos processos, passamos a entender mais sobre receptor, sítio ativo, sobre os ácidos nucleicos, DNA e tudo isso que está relacionado, né, aos processos patológicos, o desenvolvimento de novas metodologias na descoberta de fármacos, por exemplo, a modelagem molecular, que daria só uma outra palestra sobre, né, o que a gente chama de química teórica, mas basicamente, atualmente, a gente tem programas mesmo de computador que simulam a interação entre a estrutura química e o alvo, tá? E aí a gente pode partir do princípio de que determinadas estruturas podem ter atividade e outras não, e a gente não precisa ir lá para o laboratório e sintetizar todas, né? Poluir o ambiente, enfim, a gente sabe que a gente está na época da sustentabilidade, onde se fala muito sobre sustentabilidade, principalmente nós cristãos que temos de responsabilidade com o outro e com o meio ambiente. Então, a modelagem molecular, ela surgiu numa hora muito oportuna, né? E a química combinatória, que eu vou falar mais para frente para vocês, tá? Bom, então, foi a partir da Segunda Guerra Mundial que começaram, então, a surgir as grandes corporações farmacêuticas, tá? Em vários países da Europa, sobretudo também nos Estados Unidos, e aí a indústria farmacêutica ela passou a utilizar recursos da química sintética para aumentar o arsenal terapêutico, né? E passar a haver, então, uma forte interação, passou a ocorrer, uma forte interação entre as principais indústrias farmacêuticas e as universidades e os institutos de pesquisa de diversos países, tá? E aí a gente passou a ter iniciado o que se chama de processo de pesquisa e desenvolvimento, que a gente conhece como P&D. Bom, então, como eu dividi em partes a apresentação, agora a gente vai falar especificamente mais sobre esse processo de pesquisa e desenvolvimento que a gente chama de P&D, né? Bom, então, ele é chamado assim e ele está baseado em alguns conceitos, como, por exemplo, na descoberta de alvos terapêuticos, no desenho e na seleção de molécula líder, né, de uma molécula que possa ser chamada de líder, um protótipo, para o alvo pretendido, a otimização da molécula líder, o desenvolvimento do candidato a fármaco, até chegar, então, na descoberta do medicamento. Bom, o processo de pesquisa e desenvolvimento, ele está diretamente, intimamente relacionado à química medicinal, tá? E aí, de acordo com a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a gente tem uma definição para química medicinal, que diz que envolve a invenção, a descoberta, o planejamento, a identificação, a preparação e a interpretação do mecanismo de ação molecular de compostos biologicamente ativos aplicados ao processo de pesquisa e desenvolvimento, tá? E aí, a química medicinal, é claro que eu vou puxar uma sardinha para a química medicinal, porque eu sou apaixonada por ela, mas é uma ciência muito interessante, porque ela acaba sendo um processo multidisciplinar. Eu já trabalhei com muitas pessoas diferentes ao longo dessa minha experiência na área de química medicinal, e ela pode englobar farmacêuticos, químicos, biólogos, farmacólogos, matemáticos, né? Médicos, especialistas em informática, dentre outros. Então, acaba sendo uma ciência muito interessante, muito dinâmica, né? Bom, e aí você pode estar se perguntando, né? Mas por que tanta gente envolvida nesse processo? Por que tanto tempo e tanto trabalho na pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos? Então, qual seria a necessidade de descobrir novos fármacos? E aí, quando eu estava pensando nessa pergunta, é claro que eu cheguei a algumas respostas e a gente pode até ter mais respostas além dessas que estão aí representadas, mas a gente precisa sim, né? Cada vez mais se ocupar dessa questão de descobrir novos fármacos. Um ponto, para aperfeiçoar o tratamento das doenças já existentes. Então, por exemplo, a tuberculose, né? Que até os dias atuais é responsável por matar muitas pessoas, o tratamento preconizado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é um tratamento muito longo, é um tratamento de 6 meses, né? Onde os 2 primeiros meses é chamado
fase intensiva, e aí o paciente ele tem que fazer a administração de 4 antibacterianos diferentes, como, por exemplo, a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida, o etambutol, e aí depois, os 2 últimos meses, que é chamado de fase de manutenção, ele só faz a utilização da rifampicina e da isoniazida, que são fármacos que apresentam muitos efeitos colaterais, ou seja, então, tanto os efeitos colaterais quanto o tempo de tratamento acaba fazendo com que sejam fármacos não tão aperfeiçoados para o tratamento da tuberculose. Então, o tempo todo é necessário que existam cientistas que estejam buscando novos fármacos que possam aperfeiçoar o tratamento de doenças que já existem. Para o tratamento de doenças recém-identificadas, isso ficou muito claro agora com a Covid, né? Uma coisa que já existia há muito tempo, por exemplo, a Zika e a chikungunya são doenças que também são relativamente novas e que a gente não tem fármacos específicos para a doença. A gente tem fármacos que tratem os sintomas, né? Mas até então, existiam alguns determinados grupos de pesquisa que trabalham no tratamento da Covid, da Zika e da chikungunya, mas isso ficou muito claro agora com a Covid, que é necessário, né, que existam, sim, pessoas que estudem e que desenvolvam novos fármacos para tratar doenças que são recém-identificadas, tá? Para combater resistência a um fármaco já utilizado, então a gente pode exemplificar os antibacterianos, que cada vez mais, né, as bactérias vêm apresentando resistência a esses antibacterianos aí presentes no mercado e perdendo a eficácia. Existem relatos que daqui a pouco a gente pode ser que não tenha mais antibacteriano, né, que seja capaz de combater infecções de origem bacteriana, então é necessário que a gente continue descobrindo, né, e pesquisando fármacos para esse fim, e também, principalmente também para produzir fármacos mais seguros, e que possam reduzir ou até eliminar os efeitos colaterais indesejados. Então, a gente não pode deixar de falar sobre a questão do tratamento de pacientes de câncer, né, que faz a utilização de fármacos muito fortes, né, por exemplo, antraciclinas, como a doxorubicina, taxanos também, o paclitaxel, ou seja, são fármacos que apresentam os efeitos colaterais muito severos, né, e aí o paciente até pode ter perda de cabelo, enfim, como a gente está acostumado a ouvir, mas dentre esses efeitos que pode causar, ele pode causar também infertilidade, diversos outros efeitos colaterais que são muito mais graves até do que a perda de cabelo, né? Então, todos esses fatores fazem com que nós, né, químicos medicinais, químicos farmacêuticos, tenhamos cada vez mais responsabilidade nessa descoberta de novos fármacos. E então, como é que pode nascer um fármaco? Ele pode nascer ao acaso, e aí é o caso da penicilina, né? O Alexander Fleming, ele descobriu a penicilina ao acaso, ele trabalhava numa indústria, né? E aí ele fazia culturas bacterianas e ele entrou de férias, eu acho, se eu não me engano, ou saiu por um final de semana. Quando ele voltou, ele viu que tinha um mofo, que cresceu um mofo ali naquela plaquinha que ele estava estudando, e que esse mofo tinha capacidade de inibir o crescimento bacteriano. E aí ele isolou, ele viu que era um fungo do gênero Penicillium, por isso que ele batizou, então, essa substância química como penicilina. Então, podem surgir fármacos ao acaso, né? A gente sabe que não é ao acaso, como eu estou aqui palestrando para cristãos na ciência, a gente sabe que, claro, que por trás disso tudo tem as mãos de Deus, né? Mas é uma maneira também de surgir um fármaco. Busca em material de origem natural, como eu mostrei para vocês aquele exemplo dos fármacos cardiotônicos, através da química combinatória, né? E aí, a química combinatória é o que a gente tem realizado muito, né? Porque aí, ao invés da síntese de uma única molécula, que vai ser futuramente enviada para o estudo biológico, a gente acaba criando uma coleção de substâncias que são análogas, né? E aí, alguém específico da área vai e propõe pequenas modificações estruturais, e aí, bom, a gente já pensa em colocar grupos que retiram elétrons, grupos que doam elétrons, ou pensa em mudar a estrutura química daquele medicamento de forma que mude a conformação espacial dele, e aí, tendo uma grande variedade de substâncias químicas, é possível, então, fazer uma relação e observar, né, quais daqueles ali possuem, então, uma potencialidade a ser um candidato a fármaco. Ou a partir, então, de fármacos já existentes, né, como, por exemplo, eu falei que a penicilina foi descoberta ao acaso, mas a partir da estrutura da penicilina, então, foram sintetizados outras substâncias químicas, né, em laboratório,
como, por exemplo, a amoxicilina, que todo mundo conhece, né, bem comum de todo mundo, que é considerado um antibacteriano semissintético, né? Foi sintetizado a partir de modificações estruturais na estrutura inicial da penicilina. Bom, então, embora haja algumas possibilidades para o nascimento do fármaco, como eu falei para vocês, na grande maioria, as moléculas que são candidatas a fármacos, elas são descobertas por meio de identificação e elucidação de um alvo, né? Para o composto, então, que a gente está chamando, né, de fármaco, para a gente fazer um planejamento racional desse fármaco com base no conhecimento dos mecanismos biológicos na estrutura dos receptores e modificações químicas em uma molécula, tá? E esse conceito de planejamento racional, ele foi desenvolvido a partir do modelo chave-fechadura, que foi proposto por Emil Fischer, tá? Em 1885. Todo mundo já deve ter ouvido falar do modelo chave-fechadura lá na escola, no ensino médio, onde ele diz, né, que o substrato ele tem a estrutura ideal para poder, então, interagir com um sítio ativo, que seria a enzima, formando um complexo enzima-substrato. Então, quando a gente fala de planejamento racional de um fármaco, ou drug design, como é muito conhecido, é como se a gente conhecesse o alvo e especificamente estivesse planejando uma estrutura química que fosse interagir com esse alvo, tá? Bom, então o planejamento racional, deixa eu beber uma aguinha aqui que eu tô correndo por causa do tempo. Bom, então esse planejamento racional, ele é iniciado com a escolha de um alvo terapêutico. E aí, a etapa crucial do processo, né? Porque a partir da escolha do alvo é que a gente vai ter, então, a estratégia mais adequada para o desenho molecular do protótipo. Bom, aqui a gente tem um desenho, né, uma figura representada para vocês, porque uma vez a gente descubra esse protótipo, né, esse candidato a fármaco, a gente vai, então, passar para a otimização desse protótipo, e quando eu falo de otimização, é estudar em relação a alguns fatores que estão aqui descritos, né? A gente vai estudar com relação à potência dele, para poder saber qual vai ser a dose que tem que ser administrada, em relação à seletividade e à toxicidade que ele vai apresentar, porque a gente quer saber quais são os efeitos colaterais, a formulação, né, a questão do princípio ativo, se precisa ter recipiente, e o metabolismo, que tem a ver com a velocidade de ação dele e com a duração do tratamento. Bom, então aqui a gente tem uma figura que demonstra as fases do processo de pesquisa e desenvolvimento, né, de um fármaco. E aí, então, a gente tem a concepção do projeto e abordagem do problema, in silico e in vitro, propondo, então, a síntese das novas substâncias, né, a série de compostos através da química combinatória, e depois a gente passa esses compostos para avaliação de propriedades biológicas dessas moléculas obtidas, tanto in vitro quanto in vivo, e a gente chama essa fase aqui de fase pré-clínica, né? Na fase pré-clínica é que são realizados esses estudos in vitro, in vivo, em animais, né? E aí, é claro que não vai dar tempo da gente esmiuçar muito isso aqui, na verdade é um tema de uma aula inteira, né? Mas o objetivo dessa fase pré-clínica é ter maior conhecimento sobre as propriedades farmacológicas e dos efeitos adversos em relação àquele fármaco ali que está em desenvolvimento. Então, tudo certo, né? Passando e tendo os resultados positivos nesses estudos pré-clínicos, esse fármaco, então, né, esse candidato a fármaco, ele passa para os estudos clínicos em humanos, e aí isso aqui acontece concomitantemente, né? Enquanto ele está sendo estudado lá nas fases clínicas, ele passa a ser sintetizado em larga escala, passa a ter a sua formulação e o teste de estabilidade também em animais, até que chegue a ser uma patente dessa nova molécula e uma proposta de investigação dele, né? Então, falando dessas fases clínicas, a gente tem essas subdivisões aqui, fase clínica 1, né? Então, vou falar também rapidamente para vocês, é onde avalia a tolerância em seres humanos e também determina a posologia que vai ser segura. É um grupo pequeno de indivíduos saudáveis, no máximo 80 pessoas que participam dessa fase clínica. Na fase clínica 2, o objetivo é estudar a eficiência terapêutica, o intervalo da dose, né, tanto com relação à cinética e o metabolismo. E aí a gente começa a ter, então, um número maior, mas ainda assim reduzido, né? Então, de 100 a 300 pacientes, onde na fase 2A são voluntários saudáveis e na fase 2B são voluntários que estão com a patologia em questão que está sendo estudada. Na fase clínica 3, então, também se fazem estudos de eficácia, segurança e EDME,
que é absorção, distribuição, metabolismo e eliminação, e nessa fase sim a gente tem um número maior de pacientes, de 10 a 20 mil indivíduos são testados nessa fase. E, por fim, a gente tem a fase clínica 4, que é a fase da farmacovigilância, e aí o objetivo é obter mais informações sobre os efeitos, sobre as interações medicamentosas e ampliar as avaliações de segurança, tá? Bom, então, eu queria mostrar também que, por trás de tudo isso, a gente tem aspectos legais entre as fases pré-clínicas e clínicas, tá? Então, a gente tem o que é chamado de Código de Nuremberg. Então, toda pesquisa em seres humanos deve ter como principal preocupação o bem-estar do sujeito da pesquisa. E aí, por esse código, estabelece que antes de administrar no ser humano qualquer novo fármaco que esteja sendo estudado, ele tem que apresentar uma composição química definida, um método de preparação e grau de pureza estabelecidos, testes de toxicidade aguda e crônica, né, por doses repetidas, para garantir a segurança, e isso tem que ser feito antes em espécies animais, e completa análise patológica em diversos órgãos animais, especialmente nos rins e fígado, né? Absorção, excreção e concentração nos tecidos conhecidos, e se ocorre ou não interação medicamentosa com outros medicamentos e também com alimentos. A gente tem agências reguladoras responsáveis, né? O FDA lá nos Estados Unidos foi a primeira, então até hoje é vista como exemplo, mas a gente tem também a EMA lá na Europa, e aqui no Brasil a gente tem a Anvisa, que é responsável, então, pela verificação desses aspectos legais no que se diz respeito à introdução de novos fármacos, né? Bom, então, agora passando para a questão da química medicinal brasileira, a gente pode destacar, então, 2 professores que foram muito importantes, né, para o desenvolvimento, que é o professor Corocovas, da USP, e o professor Rocha Pita, da UFPE. E aí, eles foram os responsáveis por inserirem a química medicinal brasileira no cenário internacional, porque eles passaram a publicar, e as publicações deles abordavam a questão do planejamento racional através de estudos que a gente chama hoje de QSAR e SAR, né, que são estudos entre a estrutura química e a atividade biológica de substâncias químicas, tá? Bom, então, em 1969, a gente teve a primeira publicação brasileira de química medicinal em periódicos internacionais, que foi uma publicação do grupo do professor Matos Paiva. Eu fui atrás dessa publicação, e aí ela era uma publicação que fala sobre a ação da histamina, né, e faz uma comparação entre a ação da histamina e a N-acetilhistamina. Ainda na década de 70, começaram a acontecer também eventos importantes na área de química medicinal. Teve o primeiro encontro nacional de professores de química farmacêutica no Rio de Janeiro, que foi organizado pelo professor Corocovas, tá? Bom, na década de 80, né, em 1980, começaram a ter importantes contribuições de outros cientistas, de outros grupos de pesquisa, e foi a partir, então, de 1995 que houve um rompimento da estagnação e também da barreira de dificuldades, e o Brasil passou a ter, na média, de 5 a 7 publicações por ano na área de química medicinal. Aqui nós temos alguns principais periódicos internacionais de química medicinal, onde eu destaco o Journal of Medicinal Chemistry, o European Journal of Medicinal Chemistry e o Chemical Biology and Drug Design, que são periódicos de bastante prestígio na área de química medicinal e que têm tido muitas publicações brasileiras, né, de grupos brasileiros nesses periódicos. Eu gostaria de destacar também a Escola de Verão em Química Farmacêutica Medicinal, que teve a primeira edição em 1995. Ela é organizada todos os anos, né? Organizada pelo Laboratório LASBio, que é o Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas, que é coordenada pelo professor Eliezer Barreiro, lá da UFRJ. E já temos a edição de 2022, que já está, acho que está até aberta as inscrições, inclusive. Quem se interessa na área é uma ótima oportunidade para aprender mais sobre